Meus amigos, esse Fórum Econômico Mundial em Davos, nos Alpes Suíços, é um evento, como vocês sabem, criado pela elite econômica do planeta, que reúne também representantes de governos. Na edição desse ano são aproximadamente 100 nações presentes, representadas por chefes de Estado ou por delegações de alto nível. E também organizações do terceiro setor, ONGs, ligadas aos mais variados temas. Eventos como esse têm o seu valor porque são oportunidades raras no calendário de você imaginar que uma parte importante da humanidade está ali representada no mesmo evento. São aproximadamente 3.000 pessoas que estão naquela friaca dos Alpes Suíços. Nós vamos ter também a Assembleia Geral das Nações Unidas, uma vez por ano, reunindo, sim, os chefes de Estado, reis, rainhas, ditadores de vários países em Nova York, na sede da ONU. Tem a reunião do G20, aí são os países mais ricos, é o clube fechado das nações mais prósperas economicamente, mas o que sai da reunião do G20 reverbera e repercute naturalmente no planeta inteiro. Pois bem, nós temos raros momentos no calendário em que a humanidade se lembra que ocupa uma bola azul no universo e que precisamos sim conversar, trocar ideias e experiências, aparar arestas, presencialmente. E isso tem valor. Na história da humanidade, a gente vai ver, e é muito curioso, que apenas muito recentemente, do ponto de vista histórico, nós construímos a rotina do diálogo entre nações distintas, do ponto de vista político, econômico, social, religioso, cultural. Isso se deu após a Primeira Guerra Mundial, no século passado, com a criação da Liga das Nações, e depois com a criação da Organização das Nações Unidas, após o término da Segunda Guerra Mundial. E é flagrante, meus amigos, por mais que a gente agora se lembre apenas das guerras e conflitos armados que continuam acontecendo no planeta, é flagrante o decréscimo, a redução drástica de guerras e conflitos no mundo, após esse esforço para aglutinar representantes de diferentes países em torno de uma mesa. É a força do diálogo que está ameaçada por visões contra o que se convencionou chamar de globalismo, que é uma forma pejorativa de você condenar esse multilateralismo. Desculpa as palavras difíceis, mas são as palavras que se usam para designar essas ideias, né? Quer dizer, multilateralismo é esse fórum que compreende o direito de todas as nações estarem presentes, tendo voz, tendo vez e direito, se for o caso, na ONU, a voto. Isso faz toda a diferença. A gente não pode ser contra isso. São várias as razões para a gente apostar nessa solução possível através do diálogo. Por exemplo, a Organização Mundial do Comércio é um organismo multilateral. Para que serve? Para arbitrar conflitos na área das transações comerciais. É fundamental. Ele está cobrando mais caro do que deve, tem protecionismo, tem dumping. As acusações formalizadas na OMC inspiram julgamentos, existe uma arbitragem dos conflitos e a decisão da OMC é soberana. Se detectar alguma injustiça, o país prejudicado tem direito de pedir uma compensação. É assim que funciona. Quando a gente fala, por exemplo, pesquisa de dias atrás, dando conta de que o degelo da Antártica, o continente branco, a velocidade do degelo aumentou 6 vezes nos últimos 40 anos, o que é algo assustador quando você considera que gelo vira água e países com extensão de litoral de zonas costeiras como o Brasil, quase 8.000 quilômetros de costa, obviamente estamos vulneráveis à elevação do nível do mar.
Qual é a causa do degelo? É o aquecimento global, a elevação da temperatura média do planeta. Como é que você tenta atenuar os impactos do aquecimento global? Reduzindo emissões de gases de efeito estufa. Mas não é um ou outro país. Tem que ser, vou usar uma palavra que faz muito sentido em espanhol, uma concertação internacional. A gente precisa criar ferramentas econômicas de estímulo e eventual subsídio para fontes limpas e renováveis de energia, para a manutenção das áreas verdes, das florestas, para a erradicação dos lixões. Tudo isso contribui de forma direta para o agravamento do aquecimento global. Quando a gente fala do problema sempre denunciado pelo Papa Francisco, que não é apenas um líder religioso, é um líder político, porque o Vaticano é um Estado, e ele vocaliza o drama dos refugiados, dos imigrantes. Então a solução é fechar a fronteira, não deixa passar. Não é assim que vai resolver o problema. A gente vai ter que discutir, e esses ambientes multilaterais, esses lugares onde as nações estão representadas e abertamente e presencialmente discutem problemas transnacionais, como é o dos refugiados, dos imigrantes, tem que ser uma solução conjunta. Não um país da Europa fechando fronteira, todos os países europeus precisam discutir a situação dos que saem pelo norte da África, quando não se afogam no mar, são tratados como indigentes ou bandidos. Lampedusa, na Itália, que é um porto recorrente como destino dessas embarcações, transportando essas pessoas desesperadas, que não têm condição de vida nos países de origem. Não é um problema só dos italianos com Lampedusa, é um problema do continente, do bloco europeu, precisa ser uma solução conjunta. Quando a gente fala da nossa crise aqui com o país vizinho, a Venezuela, a solução não é fechar, bloquear, é uma solução que precisa incorporar cotas de participação de todos os países da América do Sul e eventual apoio dos países ricos do hemisfério norte. É algo complexo? Sim. É difícil? Muito. Qual é a alternativa? É o cada um por si? E Deus contra todos, como diz a música lá dos Titãs. Nós precisamos nos unir. A humanidade não tem saída, não tem salvação, se nós não tivermos assim a compreensão da conquista civilizatória que é o multilateralismo, a capacidade do diálogo entre diferentes, visando o bem comum. Não sendo assim, cria-se o ambiente beligerante e hostil, que dá nutrientes políticos para lideranças populistas, e essa história não costuma terminar bem. Portanto, meus amigos, prestemos atenção naquilo que nos diz respeito, nossos interesses em relação à saúde, prosperidade, longevidade, bem-estar social, não são apenas nossos interesses. O mundo inteiro deseja isso. Como alcançar um objetivo comum demanda diálogo, troca, compartilhamento. É preciso conhecer a história para a gente ver que não há alternativa a não ser o entendimento de que todos os diferentes precisam ter a predisposição do diálogo. Até a próxima.